Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. Silvestre, ontem o plenário do Senado concluiu a votação da chamada PEC emergencial, que permite ao governo pagar o auxílio emergencial neste ano de 2021 por fora da lei do teto, só que não tem ainda definido aí, porque será definido em medida provisória, caso inclusive seja aprovado na Câmara, porque agora vai ser encaminhado, o valor, a duração e a abrangência do auxílio. Como é que você viu essa votação, né, de uma PEC que na verdade tinha um certo intuito, né, era a chamada PEC emergencial, mas não tinha nada efetivamente de emergencial, porque se tratava ali mais de questões fiscais. Se incluiu ali o auxílio emergencial, que esse sim é emergencial de fato, e no fim das contas aí o Senado acabou aprovando aquilo que muitos parlamentares chamaram de chantagem do governo. O governo na verdade colocou, digamos, alguns bodes na sala, como se diz, né, nessa PEC que o Senado acaba de votar. O intuito, de fato, era que nós tivéssemos o auxílio emergencial, mas quando a gente olha a medida, a PEC, né, grande parte dela está focada nas questões de natureza fiscal, né? E o fundamental, que seria e necessário, que é o auxílio emergencial, foi aprovado, mas está indicado, né, primeiro, ainda vai enviar uma medida provisória estabelecendo os valores e a quantidade de parcelas. Mas pelo que está indicado e pelo que tem saído aí na imprensa, o que a gente tem acompanhado é que muito provavelmente será um valor de R$250 pagos em 4 parcelas. Mas aí, Glauco, é chamar atenção para o seguinte, uma situação extremamente, digamos assim, assustadora do ponto de vista que a necessidade que a população vulnerável tem em termos do auxílio emergencial, o governo colocar um valor de 250, quer dizer, o movimento sindical e a sociedade defendendo os 600, o que eles estão propondo, na verdade, é um pouco mais de, cerca de 83% do auxílio emergencial de 2000, as últimas parcelas de 2020 lá, que era de R$300. Então, é lamentável, tá certo? É muito aquém, mas muito mesmo das necessidades, né? E digo isso também em relação os próprios beneficiários, né? Mas também em relação à questão econômica, né, Glauco? Quer dizer, isso, aliás, as projeções já estão indicando do próprio governo que o PIB deve crescer menos do que eles estavam indicando. O auxílio emergencial, a exemplo do que foi em 2020, seria um alento, digamos assim, para alguma retomada da economia. E existe, né, essa limitação de 44 bilhões de reais. Há quem faça cálculos, inclusive, Silvestre, que nem mesmo um auxílio de R$250 poderia ser pago com essa quantia, né? Lembrando que o investimento no ano passado foi de cerca de 300 bilhões de reais ali na concessão do auxílio emergencial. Além disso, existem outras das chamadas contrapartidas fiscais que na prática limitam o investimento público. E limitar o investimento público no momento de pandemia, que a gente sabe que serão necessários mais gastos em saúde, também seriam necessários investimentos e iniciativas que pudessem proteger o emprego e a renda do trabalhador. Esse tipo de limitação soa meio absurdo também, Silvestre. Sim, primeiro, um outro aspecto em relação ao auxílio. O ano passado, nós tivemos, pelas estimativas, próximo de 68 milhões de brasileiros que foram beneficiados com o auxílio. A estimativa é que você tem aí cerca de 40 milhões de pessoas apenas, né? Ou seja, você vai ter uma redução aí
no número de beneficiários, se confirmar isso mesmo, é superior a 40%. E como a PEC estava focada na questão fiscal, é isso que você mencionou, né? Esses 44 bilhões que estão sendo estimados em termos de montante a ser investido, a ser pago aí a título do auxílio, né, se vier a ser mesmo esses 250, é um valor muito aquém. Veja, em 2020 foi próximo de 295 bilhões, enfim. Então, assim, é extremamente lamentável, né, que num momento como esse, onde inclusive a pandemia avança, tem um recrudescimento, né, momento de necessidade de estabelecer valores maiores, né, o governo vem com essa PEC e que não atende, né, às necessidades dessa população, né? E isso, Glauco, quer dizer, além dos beneficiários, digamos assim, diretos dos valores, né, que é essa grande parcela da população, uma coisa que a gente também tem frisado, né, que é a situação dos micro e dos pequenos negócios que estão, milhares já faliram, né? Então, é um governo que realmente despreza, né, no momento como esse, que você tem necessidade de gasto, de investimento do Estado, né, você tem, na verdade, medidas como essa que corta gastos, contém gastos, né? Então, assim, é na contramão do que seria necessário num momento como esse. Não, totalmente na contramão, quando a gente vê também que a proposta do governo, que acabou sendo aprovada com modificações, obviamente, no Senado, ainda limita, né, criar gatilhos para limitar o gasto de estados e municípios, impedindo, inclusive, a valorização do serviço público, que tem sido tão essencial na pandemia, não só no que diz respeito à saúde, mas também em outros serviços essenciais. Nós vemos aí com o retorno, inclusive, de aulas presenciais em vários estados, professores e profissionais da educação arriscando a vida, né, indo dar aula ali. Então, essa valorização também acaba sendo impedida pela aprovação dessas contrapartidas fiscais na PEC emergencial. Exatamente, porque você tem, além disso que você está lembrando, quer dizer, tem sanções para os entes federados que porventura não seguirem, né, do ponto de vista do apoio da União. É fato que se tirou, porque a situação era pior ainda, né, Glauco? Porque você tinha lá, inclusive, o estabelecimento lá do piso, né, de investimentos para a área de saúde e educação, que foram retirados. Como também foi retirado aqueles recursos que seriam repassados, né, que são repassados, recursos do PIS, PASEP, né, seriam repassados para o BNDES, isso foi tirado. E eu acho que uma coisa, Glauco, também chama atenção, o valor é de 250, mas o governo ainda está estudando para aquelas pessoas que não têm filhos ou não têm dependentes, para esses beneficiários pode ser estabelecido um valor que varie de R$ 125 a R$ 175, né? Para pessoas que não têm filhos e não têm dependentes. Então, assim, realmente é uma coisa absurda, é uma coisa, enfim, isso reflete o governo nefasto que nós temos nesse momento no Brasil, né? E aí você tem uma necessidade, né, para enfrentar a pandemia, para conseguir fazer o isolamento. Como é que as pessoas vão fazer isolamento se não tem sequer o recurso mínimo, né, para poder adquirir a coisa e ficar em casa, né? E é isso, quer dizer, e todas as projeções aí dos especialistas na área de saúde indicando que essa tragédia pode piorar em termos de número de mortes, de bater recorde, de número de contágios, enfim, que é o que a gente tem assistido, né, Glauco? Inclusive os governos dos estados, os prefeitos, dizendo, olha, não tem mais, se não tiver ações
do governo federal, a nossa capacidade de enfrentamento está esgotada, porque não tem recurso, e além disso você tem uma desorientação do ponto de vista e a sabotagem do ponto de vista do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Sem suporte econômico é impossível, inclusive para estados e municípios, conseguirem fazer medidas de restrição que efetivamente consigam funcionar. E a gente sabe que essa é uma das únicas medidas aí de combate à pandemia, principalmente com a vacinação caminhando a passos lentos aqui no Brasil. Silvestre, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, Glauque. Até a próxima. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.